Fala galera, então bora lá. Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que esse ciclo parece que foi mais fraco, né? Porque nos outros ciclos passados a gente teve altas absurdas nos finais dos ciclos, né? Principalmente nas altcoins. Enquanto que esse ciclo as altcoins nem subiram, né? Podemos dizer praticamente. E o Bitcoin subiu bem até 700% mais ou menos, né? No topo. Só que também isso é bem fraco em relação aos ciclos passados, né? Que o Bitcoin subiu 1000%, 1500, 1800, 2000, né? Então eu vou explicar nesse vídeo por que esse ciclo foi fraco, tá bom? Uma ressalva, hoje teve a reunião do Banco Central americano, teve o corte de juros. Eu falei pra vocês, igual eu tinha falado pra vocês desde o primeiro vídeo do canal, que foi há mais de um mês atrás, o primeiro vídeo do canal, Medo ou Oportunidade. Igual eu tinha comentado naquele primeiro vídeo, que a história de não ter corte de juros em dezembro era narrativa de sardinha. Em nenhum momento o presidente do Banco Central disse que não iria cortar juros. Ele disse que estava sem dados, porque teve o shutdown e por causa do shutdown nos Estados Unidos não foram divulgados alguns dados, né? Ele estava sem dados, né? E não sabia se o corte era algo certo, né? Mas em nenhum momento ele disse que não iria cortar, nem nada do tipo. E, como eu tinha falado para vocês, narrativa, hoje veio o corte de juros, né, de 0,25% na taxa de juros. Simplesmente porque o Banco Central não tem outra escolha, ele tem que continuar cortando juros, porque a economia americana está fraca, tá? Por mais que a inflação não esteja totalmente controlada, tá em 2,8% mais ou menos, e a meta é 2%, por mais que não está controlada a economia, controlada a inflação, a economia está fraca nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês até o final do vídeo. O Banco Central não tem escolha, ele vai cortar juros, né? Então não é nenhuma surpresa que ia ter esse corte de juros hoje, né? Como eu tinha comentado lá no primeiro vídeo do canal, era narrativa de sardinha, tá bom? Tá tendo a reunião do Fed, então o mercado, tá tendo o discurso do presidente lá, então o mercado tá tendo volatilidade, ele sobe, cai, mas nunca a gente deve dar muita atenção para dias de notícia, tá? Dias de notícia o mercado é volátil, tá bom? Mas vamos lá, vamos ao tema do vídeo. Por que esse ciclo até o momento foi fraco, enquanto que os outros ciclos eram incríveis, maravilhosos, enfim. Eu vou pegar um gráfico para vocês aqui, que ele mostra o Bitcoin, você pesquisa assim no TradingView, BTC USD, não é nem o USDT, porque o USDT é de 2018, é USD, que é o dólar mesmo. E você vem nesse gráfico aqui, ó, Spot Crypto, tá? Vem nesse aqui, que esse gráfico, ele mostra toda a história do Bitcoin, desde quando ele valia 0 centavos. Ó, vou lá para trás. Então tá aqui. Vamos dar uma olhada como que foram os outros ciclos para a gente entender por que esse ciclo foi mais fraco até o momento, né? Então a gente tem aqui o mercado cripto em 2010, 2011. Então vamos lá. Em 2010, 2009, 2010, o Bitcoin não valia nada, valia 0 centavos. Em 2010 que ele começou a valer alguma coisa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a primeira alta do Bitcoin, isso aqui ainda não foi o bull market, não foi assim final de ciclo, porque o primeiro ciclo do Bitcoin foi de 2009 e terminou em 2013. Esse foi o primeiro ciclo. Mas em 2011 a gente teve uma alta, um rallyzinho, né, do Bitcoin. Só existia o Bitcoin, eu acho, nessa época. O que acontece? De 2008 a 2014 a gente teve 3 quantitative easing. Eu espero que vocês tenham assistido esses vídeos aqui, ó, de políticas monetárias, parte 1, 2 e 3, tá? Eu tô vendo aqui que a pessoal não tá assistindo, mas deveria, porque esses vídeos são importantes, tá? Para vocês entenderem esse vídeo e a oportunidade que talvez esteja nas nossas mãos, tá bom? Então o que acontece? De 2008 a 2014 nós tivemos 3 quantitative easing, que é uma política monetária que enche a economia de liquidez, de dinheiro, né?
E a gente teve de 2008 a 2014 três quantitative easing de forma separada. A gente teve uma quantitative easing de novembro de 2008 ali até mais ou menos junho de 2010. Só que nessa época o Bitcoin não valia nada, tinha acabado de ser criado, então o Bitcoin nem se beneficiou disso aqui. Porque o Bitcoin começou a valer alguma coisa ali mais ou menos em junho, julho de 2010, 1 centavo, 9 centavos, né? Mas aí beleza, a gente teve outro quantitative easing em... Deixa eu olhar aqui, eu tô com uma colinha aqui com as datas, porque eu não sei as datas de cabeça, tá? Cadê? Em novembro de 2010 começou outro quantitative easing. Muito dinheiro na economia, por causa a crise de 2008 foi muito forte, foi uma recessão muito forte. Então teve muito quantitative easing. Então teve em novembro de 2010 começou outro quantitative easing. Aí o que aconteceu? Aqui em novembro de 2010 o Bitcoin valia entre 37 centavos a 14 centavos de dólar. Ele ficou um tempo assim lateral, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então assim, a partir de mais ou menos ali de abril de 2011, né, o quantitative easing começou em novembro de 2010, né? Aí, mais ou menos em abril de 2011, alguns meses depois, que eu já expliquei que liquidez na economia leva meses para fazer efeito na economia e geralmente ativos de risco, né, que é o caso das criptomoedas, eles são os últimos a se beneficiar dessa liquidez. Então começou no final de 2010 o outro quantitative easing e aí, ó, no segundo trimestre, né, de 2011, o Bitcoin fez uma baita alta. Saiu de 71 centavos e atingiu o pico de 31 dólares. É 32 dólares praticamente. É muita valorização. Tipo, isso aqui deixaria uma pessoa multimilionária, tá? Mas ninguém conhecia o Bitcoin, obviamente, né? Só o pessoal da elite, né? Com informações privilegiadas. A gente, pessoas comuns, a gente não conhecia o Bitcoin, nem acreditaria nele, né? Mas isso aqui deixaria muita gente milionária. Então, beleza. Teve essa alta quando? Quando estava tendo um quantitative easing. Beleza? E aí esse quantitative easing ele durou mais ou menos, ele começou em novembro de 2010 e ele se encerrou ali mais ou menos, deixa eu ver, o segundo trimestre de 2011, que foi justamente o que? O topo dessa alta de 2011 e aí começou uma queda, foi quando acabou o quantitative easing. Então começou aqui o quantitative easing em novembro de 2010, o Bitcoin se beneficiou dele alguns meses depois e quando acabou o quantitative easing, veio queda no Bitcoin. Beleza. Nós tivemos outro quantitative easing que começou em setembro de 2012 e ele foi mais ou menos até 2014. Deixa eu ver. 2014. Mais ou menos ali 2014. Então, setembro de... Então, o Bitcoin ficou bem fraco. Ficou bem fraco, ó, de 2011 até um pouquinho ali de 2012 ficou fraco. Não era um bear market, porque o ciclo foi de 2009, 2008 até 2013, né? Mas ficou bem fraco. Aí, em setembro de 2012, começou outro quantitative easing na economia americana. E aí, o que aconteceu com o Bitcoin? Ficou um tempo parado, mas depois de uns 3 meses, 4 meses, veio uma alta violenta. Saiu de 12 dólares, 13 dólares para 136 dólares, só que ainda não tinha acabado. Isso aqui não foi a alta máxima, ainda veio mais. Porque nesse quantitative easing de 2012... Quando foi em 2013, o Banco Central começou a fazer outras coisas juntos com o quantitative easing, né? Que eu estava vendo na história aqui. Eu não sei bem o que ele começou a fazer, mas teve uma outra coisa que ele começou a fazer também em 2013, junto com o quantitative easing. E aí isso reforçou mais ainda. Já estava uma alta e veio uma correção, porque claro, toda alta violenta veio uma correção. Então, o Banco Central em 2013 começou a fazer mais quantitative easing com mais outras coisas, mais alta ainda, e o Bitcoin chegou até 1.242 dólares. Então, ele, nesse ciclo, nesse momento aqui que começou o quantitative easing, ele saiu de 13 dólares para 1.240 dólares, né?
Então, uma baita alta, né? Baita alta para deixar a gente multimilionário. E aí o que acontece? No começo de 2014, o Banco Central americano começou a reduzir o quantitative easing. Né? E aí o que aconteceu? Novembro, aí dezembro. Aí quando saiu esse anúncio, porque o mercado precifica antes as coisas, o Bitcoin já começou a cair já uns 2 meses antes. E aí em janeiro de 2014 já estava em bear market, que foi quando o Bitcoin fez o topo descendente no gráfico mensal. Esse aqui é o semanal, mas eu consigo identificar quando é mensal as coisas, tá? Pela estrutura. Então, em janeiro de 2014, o Bitcoin confirmou o bear market e foi justamente quando o Banco Central começou a diminuir o quantitative easing. E aí, quando foi em junho, deixa eu ver. Não, quando foi em outubro de 2014, o Banco Central americano encerrou totalmente o quantitative easing. Em outubro. E aí o Bitcoin continuou fraco, continuou o bear market mais um pouco, fez fundo, aí ficou lateral um tempão. E depois que voltou a subir, que aí veio o ciclo de 2017. O ciclo de 2017 não teve quantitative easing, só que vocês têm que entender uma coisa. Teve 3 quantitative easing de 2008 até 2014, só que não teve o quantitative tightening, que não existia naquela época, para controlar a liquidez, para retirar a liquidez que foi injetada. Então, no ciclo de 2017, por mais que não teve quantitative easing, como não teve o quantitative tightening para retirar essa liquidez, ainda tinha muita liquidez na economia. A economia estava forte. Eu vou mostrar isso para vocês em outro gráfico depois, que mostra a economia americana. A economia estava forte. Então, se a economia estava forte, os investidores tendem a ter mais apetite por risco. E aí veio o ciclo de 2017, uma alta absurda também. As altcoins nem se fala, que aí nesse tempo já tinha algumas altcoins. Então as altcoins subiram absurdamente, né? E o Bitcoin foi para quase 20 mil dólares. E aí o que acontece? Aí eu vou pular essa parte do bear market, porque aqui começou o quantitative tightening, só que eu quero mostrar o estudo para vocês do quantitative tightening separado, tá bom? Vamos focar em quantitative easing agora. Então teve quantitative easing, não teve quantitative easing na verdade, mas tinha muita liquidez por causa dos quantitatives anteriores que não foram retirados da liquidez esse dinheiro. A economia estava forte ainda, teve a alta e aí começou o bear market, beleza? Viemos aqui em 2020, que é o ciclo passado. A gente teve a pandemia, aí veio esse crash, eu estava lá. O Bitcoin caiu bastante. E aí, como era uma crise, uma recessão, o Banco Central americano zerou as taxas de juros e começou um quantitative easing novamente. E ele começou exatamente em março. Porque veio o lockdown, né? Fechou, todo mundo tinha que ficar em casa, né? E aí o Banco Central tinha que agir rápido, né? Porque começou uma corrida bancária. O pessoal começou a tirar dinheiro do banco, né? Com medo. Então o Banco Central na mesma hora já anunciou o quantitative easing em março de 2020. E aí o que aconteceu? O Bitcoin começou a subir. E aí veio uma alta absurda, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. As altcoins subiram aqui, ó, nesse período aqui, ó. Na primeira metade de 2000, né, nos primeiros meses de 2021, se eu não me engano. Foi de 2020 a 2021 ali, as altcoins subiram absurdamente. Aí tudo bem, veio uma correção, porque a China proibiu a mineração de Bitcoin na época, e se eu não me engano foi o Elon Musk que manipulou o mercado lá, postou não sei o que, aí a China não gostou e proibiu a mineração de Bitcoin, né? Aí veio esse crash aqui. Mas aí depois o Bitcoin ainda se recuperou ainda. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, essa alta aqui toda de 2020 e uma parte de 2021 estava tendo quantitative easing na economia americana. Aí o Banco Central começou a reduzir um pouco essas compras, né, do quantitative easing, né, que é compra de títulos de longo prazo, né, públicos e privados. Começou a reduzir e o Bitcoin começou a ficar fraco, até porque teve o crash lá da China, proibindo o Bitcoin, né, a mineração. Aí mesmo assim o Bitcoin tentou se recuperar, mas sem muita força, porque o quantitative easing acho que já tinha encerrado. Eu não achei a data exata que terminou o quantitative easing de 2020 e 2021, mas acho que ele se encerrou por aqui em 2021 mesmo. Então já tinha encerrado o quantitative easing e o Bitcoin começou a perder força, né? E aí entrou em bear market, tá?
Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente já entendeu que as maiores altas do Bitcoin acontecerem durante quantitative easing, a maioria, né? Então a gente já começa por aí. Mas vamos estudar a parte do quantitative tightening antes de eu concluir a história. Quantitative tightening, que é a retirada de liquidez, ele aconteceu a primeira vez foi no final de 2017. Então foi bem mais ou menos no topo do ciclo do Bitcoin de 2017 e das altcoins. Começou o quantitative tightening, que é a retirada de liquidez da economia para controlar toda aquela liquidez que foi injetada desde 2008 até 2009, né? Na economia americana. Começou o quantitative tightening, né? Essa retirada de liquidez. Começou ali, finalzinho de 2017, Bitcoin entrou em bear market. A liquidez estava sendo retirada, a economia americana foi enfraquecendo, né? Porque quando se retira a liquidez, a economia americana enfraquece, é normal. Essa é a intenção, assim, por um curto prazo. Entrou em bear market e o quantitative tightening durou até mais ou menos um pouquinho de 2019, até mais ou menos a metade de 2019. Aí encerrou o quantitative tightening, parou de tirar a liquidez da economia. E aí o Bitcoin já tinha feito fundo de bear market, já tinha começado a subir, mas ele ficou fraco lateral. Por quê? Porque teve 1 ano e meio de quantitative tightening, né? 1 ano e meio de liquidez sendo retirada, então o Bitcoin ficou fraco, ficou sem liquidez na economia americana por um tempo. E aí aconteceu o que eu falei, a pandemia, aí quantitative easing, né, e tudo subiu. Mas quantitative tightening foi esse período aqui, final de 2017 com metade de 2019, né? E o Bitcoin se manteve fraco nesse período. E o outro quantitative tightening que a gente teve foi desse ciclo. Só que é aí que vem o pulo do gato. Qual foi o tempo que durou esse quantitative tightening? Foi assim, ó. O quantitative tightening começou em junho de 2022. Tava o bear market já do ciclo passado. Começou o quantitative tightening, né? Teve esse crash aqui que foi, se eu não me engano, foi a quebra da FTX ou foi a quebra da Luna, da Terra Luna, não me recordo. Mas enfim, veio o... Como é que fala? Veio o quantitative tightening. Aí o Bitcoin ainda ficou mais um tempo em bear market, fez fundo e começou o ciclo de alta. Só que esse quantitative tightening, sabe quando que ele encerrou? Esse mês, literalmente esse mês, dezembro de 2025. Então nós estamos em quantitative tightening, estávamos desde junho de 2022, no meio do bear market, e ficamos até hoje, durante todo o ciclo. Então nós ficamos 3 anos e meio, mais ou menos, em quantitative tightening. 3 anos e meio com a liquidez sendo retirada da economia. E a economia americana fraqueja por conta disso. Então o Bitcoin subiu o ciclo inteiro durante quantitative tightening. O ciclo inteiro o Bitcoin subiu. O ciclo inteiro foi do Bitcoin foi com a liquidez, né, sendo retirada da economia, com o dinheiro sendo retirado da economia e a economia americana enfraquecendo o ciclo inteiro. Então agora é que vem o pulo do gato. Por que esse ciclo até o momento foi fraco, foi diferente, as altcoins não subiram, né? Com base no que eu expliquei até agora, vocês entendem o seguinte. Todos os outros ciclos tinham liquidez à vontade na economia. Por quê? Primeiro que a maioria deles foi durante quantitative easing, menos o de 2017. Porém, o de 2017... ele ainda pegou liquidez ainda dos quantitative easings que tiveram uns anos atrás, né, uns anos antes. Porque não teve quantitative tightening para retirar essa liquidez, né, de 2014 até o final de 2017. Então o ciclo de 2017 ainda pegou essa liquidez que estava na economia. Então todos os outros ciclos tinham liquidez à vontade na economia, tinha dinheiro à vontade. E se tinha liquidez à vontade na economia, os investidores tendem a procurar ativos de risco, né, para se proteger da inflação. Que esse é o objetivo de investir em ativos de risco, né? Porque muita liquidez na economia, muita inflação. Então os investidores procuram se proteger da inflação em ativos de risco que se valorizam muito. Então nos ciclos passados tinha muita liquidez na economia à vontade para o Bitcoin. E esse é o primeiro ciclo da história do Bitcoin e das altcoins que não tem liquidez. É o primeiro ciclo da história que foi o ciclo inteiro com quantitative tightening, o ciclo inteiro com
dinheiro sendo tirado da economia. Foi o primeiro ciclo da história que isso aconteceu. Teve quantitative tightening em 2017? Teve, mas já foi no bear market, né? Porque foi final de 2017. Então o quantitative tightening realmente foi ali 2018 e 2019 um pouco. Então o quantitative tightening do ciclo passado, do ciclo de 2017, ele foi só durante o bear market praticamente, né? E pela primeira vez na história a gente teve um quantitative tightening, né? O que retira liquidez. Pela primeira vez na história a gente teve o quantitative tightening no ciclo de alta. A gente teve tanto no bear market quanto no ciclo de alta, porque só foi encerrar agora. Então, pela primeira vez na história, o Bitcoin teve um ciclo no qual estava sendo tirado dinheiro da economia. Entende? Então, é isso. Por que esse ciclo até o momento, que não acabou ainda, né? Pode estar em bear market? Pode, mas não temos confirmações. Por que até o momento esse ciclo foi diferente, né? Por causa disso. Primeiro ciclo da história sem liquidez. Todos os outros ciclos tinham liquidez à vontade. Esse foi o primeiro da história do Bitcoin e das altcoins que não tinha liquidez. O ciclo inteiro foi com liquidez sendo tirada da economia. Então é por isso que foi diferente. Não é que foi diferente, é porque o cenário econômico foi diferente pela primeira vez. Nos outros, o cenário econômico era de muita abundância de liquidez. E nesse ciclo, pela primeira vez, o cenário era de quê? De escassez de liquidez. Entende? Então, sabe, tira da cabeça essa narrativa que a galera fica. Ah, depois que os institucionais entraram, o mercado mudou. Ah, depois que os ETFs foram lançados, o mercado mudou, o ciclo mudou. Não é mais o mesmo igual era antes. Pura narrativa. Tira isso da cabeça de vocês. Os institucionais não mudaram nada, até porque os institucionais compram Bitcoin desde 2017, direto dos mineradores, tá? E os ETFs não mudaram nada, porque o ETF é varejo. ETF não é institucional, é varejo, a maioria, tá? Porque por mais que é institucionais lá, que compram ETF, não sei o que, eles emitem os ETFs, né? Eu não sei muito bem sobre ETF, mas eu sei que é varejo. Tanto que os ETFs, eles começam a comprar os ETFs quando o mercado tá no FOMO, tudo subindo, e começa a vender os ETFs quando tá tudo caindo, né? É pura sardinha, né? Então é varejo, ETF é varejo. Então tira isso da cabeça, tá? Institucionais e ETFs não mudaram o ciclo, não atrapalharam em nada. Esse ciclo está sendo diferente, está sendo fraco, porque é o primeiro ciclo da história do Bitcoin e das altcoins que não tem liquidez na economia. Os outros tinham liquidez de forma abundante, principalmente em forma de quantitative easing. A maioria dos ciclos até hoje foram durante quantitative easing, né? Exceto o de 2017, mas que também aproveitou dessa liquidez do quantitative easing, né? E esse não tem. Então todos tinham muita liquidez e esse é o primeiro ciclo da história que foi inteiro sem liquidez. É só isso que mudou, o cenário, tá? Então tira da cabeça de vocês, é narrativo. Institucional e ETFs não mudaram o ciclo, não atrapalharam em nada, tá? Simplesmente o cenário pela primeira vez na história é diferente. É só isso, por isso que esse ciclo foi fraco até o momento. A gente pode sim entrar em bear market e ter o primeiro ciclo da história estranho, tá? Inclusive eu quero até fazer um vídeo explicando para vocês o que pode acontecer com o próximo ciclo se a gente entrar em bear market, que o próximo ciclo vai ser muito estranho, tá? Se a gente entrar em bear market nesse ciclo desse jeito. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo, tá bom? Entendam uma coisa na cabeça de vocês. O que faz Bitcoin e altcoins subirem não são narrativas, é economia forte. E eu vou provar isso para vocês. Tem outro gráfico que a gente pega aqui. Voltando, eu tinha me perdido, que eu apertei sem querer um negócio que abriu prompt de comando, não sei o que, aí eu fiquei perdido, o que eu fazia para consertar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou provar para vocês essa questão da economia. Vocês vêm aqui e pesquisa o SBC. Aí vem esse aqui, ó, o SBC Oi, né, que é do PMI. Aí, para abrir ele, clico, né, para abrir o gráfico do PMI. O que é esse PMI? Ele mostra a força da economia americana, basicamente, tá? Eu não vou me aprofundar muito nele.
Quando está abaixo de 50, vocês podem ver que ele está atualmente 48,2. Ele é atualizado mensalmente. Todo último dia do mês o PMI ele é atualizado, tá bom? Atualmente está em 48,2. Quando está abaixo de 50, a economia americana está fraca e corre risco de recessão. Quando está acima de 50, a economia americana está forte e não tem risco de recessão. A economia está forte, está boa, está acelerando, isso, enfim. Vamos pegar os ciclos passados? Ciclo de 2013, a gente teve uma alta em 2011, né? Comecinho do Bitcoin ali. A economia americana estava muito forte por conta do quantitative easing, um monte de quantitative easing um atrás do outro, né? Tava lá em 58, 59. Então a economia americana estava muito forte. Então a gente teve aquela alta em 2011 que foi boa. Aí beleza. Aí em 2013, aí 2012 foi um ano fraco pro Bitcoin e realmente a economia americana estava abaixo de 50 em 2012. Aí quando foi em 2013, que foi o topo ali do ciclo até o final, foi em novembro de 2013, que aí foi a alta do primeiro ciclo do Bitcoin. A economia americana estava acelerando, estava subindo. Ao final de 2012 até o final de 2013 a economia estava acelerando acima de 50. E aí quando o Bitcoin fez topo em novembro de 2013, a economia americana, o PMI, começou a cair. Não caiu abaixo de 50, mas caiu, né? Começou a cair, aí subiu de novo. Mas enfim, ó, começou uma queda. Perdeu força e começou a queda. E isso foi o bear market de 2014. 2015 foi um ano fraco para o Bitcoin também. E tudo isso, o que estava acontecendo? A economia, o PMI estava enfraquecendo. 2015 foi um ano fraco para o Bitcoin e o PMI estava fraco, chegou a ficar abaixo de 50. Aí quando foi em 2016 o PMI, a economia americana voltou a acelerar, porque se eu não me engano em 2016 o Banco Central começou a cortar juros de novo. Eu não sei como é que é a história, não acompanho, tá? Mas o PMI começou a acelerar. E em 2016 o Bitcoin começou a engatar uma alta novamente, começou a ficar mais forte. E foi assim até 2016 até 2017, até o final de 2017, que foi o topo do Bitcoin e das altcoins em 2017. Foi no final de 2017. Então a gente teve aquela alta absurda do Bitcoin e das altcoins em 2017, com a economia americana acelerando fortemente e se mantendo muito acima de 50. E aí o que aconteceu? Fez o topo do Bitcoin e das altcoins em 2017. A economia, o PMI começou a ficar lateral e fraquejar. E aí nós entramos, e aí isso foi o que? O bear market, né, de 2018. Teve o bear market de 2018 com o PMI aqui lateral e caindo. E aí 2019 também foi um ano fraco para o Bitcoin, pelo menos a primeira metade de 2019 foi fraca para o Bitcoin. E o PMI aqui a gente pode ver que ele estava caindo, estava fraco em 2019. E aí beleza, o Bitcoin começou a se recuperar, teve uma altazinha em 2019 e tal, mas foi uma alta assim até bacana, mas depois ficou lateral um ano e meio. E o PMI estava fraco, estava abaixo de 50. Ali na segunda metade de 2019, 2020, aí veio o crash da pandemia, o PMI caiu lá embaixo, a economia ficou muito fraca. O Bitcoin também caiu pra caramba, as altcoins caíram pra caramba. Aí veio o quantitative easing do Banco Central americano, injetou muito dinheiro, a economia americana começou a acelerar rapidamente. E aí o que aconteceu com o Bitcoin e com as altcoins? Subiram muito. Aí quando que foi o topo, quando foi ali onde as altcoins e o Bitcoin subiram mais forte, foi ali na primeira metade de 2021, né? E tá aqui, ó. Tá aqui. O PMI estava, a economia americana, o PMI estava muito alto, estava em 64. Estava muito alto, estava muito forte a economia. E foi justamente ali o pico de alta, de euforia do Bitcoin, das altcoins. Aí beleza, aí o PMI começou a enfraquecer, teve aquele crash lá do Bitcoin, das altcoins, por causa que a China proibiu o Bitcoin. Aí o Bitcoin tentou subir de volta, as altcoins também tentaram se recuperar. Só que o PMI já estava enfraquecendo, porque o Banco Central já tinha encerrado o quantitative easing, né? Então o PMI já foi enfraquecendo, né? Então não teve força para o Bitcoin e as altcoins subirem. O Bitcoin fez um novo topo ali em 69 mil dólares, mas depois bear market. E a gente pode ver que durante o bear market a economia estava enfraquecendo.
E aí começou o quantitative tightening em junho e a economia enfraqueceu mais ainda. E o bear market de 2022 se encerrou ali em novembro de 2022. E aí começou um novo ciclo do Bitcoin em novembro de 2022. Só que olha o que está acontecendo com a economia americana, ou PMI no caso, desde novembro de 2022. Desde novembro de 2022 está lateral. Só que ele está lateral aonde? Abaixo de 50. Só teve 2 momentos durante esse ciclo do Bitcoin que o PMI ficou acima de 50 e foi muito rápido. Ó. Foi aqui em 2024, em março de 2024 e janeiro de 2025. Só que foi muito rápido, foi tipo um mês só que o PMI ficou acima de 50. Foi muito rápido. Então só teve esses 2 meses do ciclo inteiro, desde 2022 para cá, desde novembro de 2022 para cá, só teve 2 meses em que o PMI veio bom, veio acima de 50. E por que isso aconteceu? Por causa do quantitative tightening, que eu já expliquei. O ciclo inteiro do Bitcoin foi com o Banco Central americano retirando liquidez, retirando dinheiro da economia. Então, obviamente, a economia americana está fraca desde novembro de 2022 e não consegue acelerar. O tempo todo, o ciclo inteiro do Bitcoin, pela primeira vez na história, está sendo com o PMI abaixo de 50. Abaixo de 50 eu já expliquei, a economia fraca e risco de recessão. Por isso você já deve ter ouvido muito falar dessas notícias. Que o tempo todo o pessoal fica falando, vai vir recessão nos Estados Unidos, o fantasma da recessão. Por quê? Porque desde novembro de 2022 que o PMI está abaixo de 50. Risco de recessão. Por isso que fica essas narrativas de recessão. Mas não se preocupem, tá? Que é muito difícil entrar em recessão. O Banco Central americano já está tomando as medidas, que é o quê? Está começando a cortar juros. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Pela primeira vez na história do Bitcoin e das altcoins, o ciclo de alta está sendo com a economia desse jeito aqui, ó, fraca, sem liquidez, com risco de recessão. Nos outros não foi assim, ó. No de 2020 a gente teve só um período rápido abaixo de 50. No de 2017, a gente teve um período rápido abaixo de 50. No de 2013, a gente teve um período rápido abaixo de 50. Mas esse, pela primeira vez na história, é o ciclo inteiro com o PMI abaixo de 50, com a economia com risco de recessão, dinheiro sendo retirado da economia. Então vocês estão entendendo por que esse ciclo está diferente? É isso. Não foi os institucionais que mudaram, não foi os ETFs, é simplesmente o cenário econômico que é diferente. E agora vocês entenderam que o que faz Bitcoin e altcoins subirem não é narrativa, não é notícia, não é nada disso, é economia forte. Eu provei para vocês que as maiores altas do Bitcoin e das altcoins foram com a economia acelerando, com a economia forte. Eu provei isso para vocês, está aqui no gráfico. Não tem nem o que discutir. Provei para vocês. Todas as altas mais fortes, né, de final de ciclo do Bitcoin e das altcoins foram com a economia acelerando e muito, com a economia muito forte. Então, o que faz Bitcoin e altcoins subirem? Economia forte. Porque com a economia forte, os investidores tendem a ter mais apetite por risco. Coisa que não acontece quando a economia está fraca. Por isso que esse ciclo está bem magrinho, está bem fraquinho. As altcoins não subiram nada, o Bitcoin subiu até bem, mas muito pouco em relação aos ciclos passados. Foram umas altas bem assim, subia forte, aí ficava meses e meses caindo em lateral. Subia forte, meses e meses caindo em lateral. Esse foi o ciclo do Bitcoin. Por quê? Por causa que a economia está desse jeito aqui, ó. Ela acelera um pouquinho, cai. Mas o ciclo inteiro abaixo de 50, só um pedacinho de nada que foi acima de 50. Então é isso. É por isso que esse ciclo está diferente. E vocês já entenderam que o que faz Bitcoin e altcoins subirem é economia forte, tá bom? E acelerando. Então o que eu quero concluir com vocês nessa história? Primeiro, o Banco Central americano não tem escolha. Ele vai continuar cortando juros. Tá? Por mais que o presidente do Banco Central lá seja meio... gosta de ficar escondendo o jogo, fingindo que não vai cortar juros e tal...
Ele vai cortar, ele não tem escolha, porque senão a economia americana vai entrar em recessão, e entrando em recessão eles vão ter que fazer quantitative easing. Então, de toda forma, a economia americana vai acelerar, e de toda forma eles vão cortar juros, porque quantitative easing também, quando tem quantitative easing, eles botam a taxa de juros para zero, tá? Então, de toda forma, vai ter corte de juros, eles querendo ou não, tá? Então, por isso que eu falei no primeiro vídeo do canal que era narrativa de sardinha que não ia ter corte de juros. O Banco Central não tem escolha, ele vai continuar cortando juros enquanto essa economia não acelerar, enquanto os empregos não melhorarem, eles vão continuar cortando juros. Só que eles estão tentando pisar um pouco no freio porque a inflação não está totalmente controlada, tá? Mas eles têm que decidir, ou eles se preocupam com a inflação, ou eles deixam a economia deles quebrar, entrar em recessão. E aí eles não querem isso, então eles vão cortar juros. Não tem outra saída. Cortando juros, vai vir liquidez para a economia e em algum momento o PMI vai começar a acelerar, tá bom? Agora o que eu quero concluir é o seguinte. Nós estamos diante de uma baita oportunidade, porque o ciclo inteiro está assim, com baixa liquidez. Na hora que o PMI começar a acelerar, a economia americana começar a acelerar, eu já mostrei para vocês que é onde vem as maiores altas do Bitcoin e das altcoins. Então, é aí que está a oportunidade de ir acumulando nas quedas, porque o que acontece? O Bitcoin, as altcoins nem se fala, estão extremamente baratas. O Bitcoin chegou a ficar muito barato, né? Deixa eu pegar um outro gráfico aqui. Nessa queda aqui, por exemplo, né, que teve volume alto, lá nos 80k, eu fiz uma compra aqui porque o Bitcoin chegou a ficar muito barato. Então, o que acontece? O Bitcoin ele foi muito castigado nesse ciclo, as altcoins foram muito castigadas nesse ciclo. E, assim, mesmo assim o Bitcoin subiu, até legal, com a economia americana fraca. O que o Bitcoin não pode fazer a hora que a economia americana começar a acelerar? Que eu já provei para vocês que é o que faz o Bitcoin subir e as altcoins subirem, né? Então é aí que mora a oportunidade de acumular o que? Nas quedas. Agora não é momento de comprar, tá subindo. Não se compra subindo, a gente compra quando está caindo, tá bom? Então é momento o que? De acumular nas quedas fortes com volume. Então por isso que eu fiz minhas compras lá na região dos 90 e poucos mil, que eu falei que era uma boa região de compra, e comprei naquela queda que o Bitcoin fez até 80 mil dólares, tá? Eu postei aqui na parte de posts do canal, vou mostrar. Eu acho, deixa eu ver, acho que é bem aqui, pera aí. Se eu não me engano, acho que é essa notícia aqui, deixa eu ver aqui. Lógico que eu não esperava uma queda dessa, mas... aqui. Então tá aqui, ó. Bem no dia que teve aquela queda do Bitcoin nos 80 mil dólares, eu postei aqui na parte de posts do canal. Lógico que eu não esperava uma queda dessas, porque a minha análise era 90 e poucos mil dólares faria fundo, subiria, e aí se rejeitasse, aí sim a gente buscaria os preços de abril. Eu não esperava que fosse cair direto. Mas ó, hoje eu vou colocar minha tese de investimento à prova. Vou comprar quando todo mundo acredita em bear market. E isso aqui foi no dia que o Bitcoin caiu lá nos 80 mil dólares, tá? Então, eu comprei naquele dia. Por quê? Porque a gente tem que acumular nesses períodos de medo extremo, de quedas fortes com volume alto. Por quê? Porque a economia americana, o ciclo inteiro está sendo assim, com a economia americana fraca. A hora que a economia americana começar a acelerar, eu já provei para vocês que é onde acontecem as maiores altas do Bitcoin e das altcoins. Então a oportunidade é essa que eu estou tentando ensinar para vocês desde os vídeos que eu fiz sobre políticas monetárias até esse vídeo. A oportunidade que mora nas nossas mãos. Todo mundo falando em bear market, mas não estão enxergando a oportunidade. Esse é o momento de oportunidade da gente acumular nas quedas, sem se preocupar com fundo. E não comprar de uma vez 100%, é sempre em forma de DCA, parcialmente. Compra um pouco numa queda dessa de 80k, se o Bitcoin cair lá para 70 e poucos k, é o momento de comprar mais uma vez, né? Então é parcialmente. Então a oportunidade é essa, é momento de acumular Bitcoin nas quedas fortes com volume, quando todo mundo diz que é bear market, que a gente tem que fazer o contrário da maioria. Momento de acumular bitcoins e até altcoins, só que altcoins, né, boas e com uma parte menor do caixa, né, de forma consciente, porque altcoins são mais arriscadas, né.
Mas sim, esse é o período da gente pensar em acumular Bitcoin nas quedas e altcoins nas quedas, porque a hora que acelerar a economia americana, eu já provei para vocês que é onde acontecem as maiores altas do Bitcoin e das altcoins. E o Bitcoin foi muito castigado. E as altcoins principalmente. As altcoins estão muito baratas. Muito, né? Talvez o Ethereum agora não está mais tão barato. A Solana também nem tanto. Mas as outras altcoins menores estão muito baratas. Então tá tudo muito barato. Então é um momento da gente pensar em acumular nas quedas. Porque a hora que vier para colher, depois, né? A gente tem que ter essa mentalidade, não olhar para o curto prazo, porque ninguém acerta o fundo, nem eu não acerto. Curto prazo, é normal a gente ver nosso investimento desvalorizando, é normal. Olhar a longo prazo, plantar agora, né, nas quedas, plantar nelas para colher os frutos na hora que vier a aceleração na economia americana e tudo subir forte. Então é visão de longo prazo. Então essa é a oportunidade que está nas nossas mãos. Oportunidade talvez de mudar de vida para alguns, né? Acumular nas quedas, que está tudo barato. Todo mundo falando em bear market. Porque a hora que o cenário econômico for igual ao dos outros ciclos, ou seja, economia americana ficando acima de 50 e acelerando, ou talvez até um quantitative easing, vai que o Banco Central americano faz um quantitative easing, porque é possível. Se ele continuar cortando juros e ele vê que a economia não está acelerando, em algum momento ele vai ter que fazer o quantitative easing, tá? Então, independente do que aconteça sobre isso, a oportunidade que mora nas mãos é essa: acumular nas quedas com tudo barato, para colher na hora que vier essa aceleração na economia americana, porque na hora que isso vier, eu já provei para vocês que é o que faz Bitcoin e altcoins subirem, tá bom? Então a oportunidade é essa, mas tem que ter um bom psicológico e tem que ter visão de longo prazo. No curto prazo, se vocês olharem para o curto prazo, vocês vão perder dinheiro, vocês vão ficar ansiosos, né? Porque o curto prazo é isso. Ó, agora há pouco, enquanto eu fazia o vídeo, o Bitcoin chegou a 94.500 e já está em 92.700. Então, curto prazo é isso, né? Então, tem que ter visão de longo prazo. É plantar agora nas quedas, quando todo mundo estiver falando que o Bitcoin morreu, que vai a zero, plantar nas quedas para colher na hora que vier a liquidez, na hora que vier a aceleração da economia, tá bom? Essa é a oportunidade que mora nas nossas mãos, beleza? Então é isso, eu acho que eu concluí tudo que eu queria dizer. A partir de agora, por enquanto, eu vou focar um pouco mais em analisar, porque como é um período tenso do Bitcoin, eu vou trazer umas análises para vocês não ficarem perdidos, para vocês terem uma ideia, assim, um norte, né? Eu não quero que vocês façam o que eu faço, mas terem um norte de como proceder, de como agir, né? Então eu vou focar um pouco em análise nos próximos dias, tentar fazer uns 2 vídeos por semana. Eu não faço todo dia porque o curto prazo, igual eu falei para vocês, tem muito ruído no curto prazo. Então não vejo motivo para fazer vídeo todo dia, né? É muito ruído. Mas eu vou trazer umas análises aí quando eu ver coisas importantes para dar um norte para vocês do que vocês devem fazer, né, de como vocês devem agir, tá bom? Mas é isso, tá? É momento de acumular, porque na hora que a economia americana acelerar, que ela vai acelerar em algum momento, é onde sobe tudo, tá bom? Existe o risco de bear market? Existe. Se a gente vier aqui no 107k, por exemplo, e rejeitar, fraquejar aqui, não mostrar força, vai ter uma chance alta de entrar em bear market, porque vai formar um ombro, cabeça, ombro gigante, tá bom? Então aqui no 107k a gente tem que ficar de olho, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas fique de olho nessa região. Veio no 107k, rejeitou, fraquejou e voltou para o 100k, é um bom momento de fortalecer caixa, vender um pouco, vender uma boa parte, porque a chance de bear market vai aumentar muito. Mas é isso, tá? Essa é a oportunidade que mora nas nossas mãos. Acumular nas quedas, porque a hora que o cenário for parecido com o dos ciclos passados, nós vamos ter altas iguais às dos ciclos passados, tá bom? Independente de institucional, independente de ETF, a hora que o cenário for igual, nós vamos ter altas iguais, tá bom? Então, momento de acumular nas quedas, pensando no longo prazo.
E ficar de olho nos 107 mil dólares, que se rejeitar e fraquejar, aí a chance de bear market aumenta e é bom vender uma parte, realizar lucro, né? Para ter caixa para comprar lá no fundo do bear market. Porque mesmo que aconteça um bear market, a hora que a economia americana começar a fortalecer, vai subir tudo muito forte, tá? Então é bom ter um caixa, né? Então é um momento de acumular, mas ter caixa também para aproveitar se entrar em bear market, tá bom? Então é isso. Eu vou focar um pouco em análise nos próximos vídeos, tá bom? Qualquer novidade, eu faço um vídeo aí. Tamo junto, valeu!